Ezequiel 37, Ezequiel capítulo de número 37, a visão de um vale de ossos secos, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pode tomar os seus assentos. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, nós vemos uma passagem que ela é profética, ou profético, quando se fala do vale de ossos secos. Nós vamos falar nessa noite um pouco da história de Ezequiel. Para quem não conhece Ezequiel, ele estudava, fazia faculdade para ser um sacerdote, porque naquela época era necessário que estudasse, fizesse faculdade, tivesse bem entendimento para poder ser um sacerdote. Aqui ele investiu na sua vida. Ezequiel, ele investiu. Todo mundo sabe que quando nós paramos para estudar, fazer um curso, ou até mesmo fazer uma faculdade, então isso mostra que nós estamos investindo em nós. E uma coisa que me chama a atenção, e todos nós podemos imaginar, que fazer uma faculdade não é fácil. Para quem vai fazer a faculdade, dependendo da área que for fazer, você vai ficar assim aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou até mesmo 5 anos. Então a Bíblia já nos mostra que Ezequiel, ele investiu na sua vida, na sua carreira, ele pensou em um futuro. Imagine você que agora está pensando em fazer a faculdade. Imagine você que está pensando em estudar, em colocar a sua vida diante de um estudo. Nós sabemos que não é fácil. Assim está Ezequiel, estudando para ser o quê? Um profissional, para ser alguém reconhecido. Então, a Bíblia vai falar que Ezequiel, ele investiu na sua carreira, ele investiu na sua vida. Se você olhar no 2, no 3, no 4 e no 5, Ezequiel, ele está investindo na vida dele. E no ano que Ezequiel era para ser formado, acontece algo na vida de Ezequiel. Ou seja, Ezequiel estudou aí durante 3, 4, 5 anos, já estava para se formar, só que quando Ezequiel está para se formar, algo de ruim aconteceu na vida de Ezequiel. Mais um detalhe, pense comigo agora, você que estudou aí, está fazendo a faculdade, trabalhando de dia, de noite vai para a faculdade, chega em casa meia-noite e meia, 1h da manhã. Agora imagine, você estudou 4, 5 anos e quando chega no último ano de você se formar, algo de ruim acontece, um acidente acontece, algo dá errado e você não consegue se formar. Então a Bíblia mostra e nos ensina que no ano que Ezequiel estava para se formar, aconteceu algo de ruim na sua vida. E você não conseguiu, ou Ezequiel não conseguiu concluir o seu estudo, a sua faculdade. O que você faria nesse exato momento? A minha esposa está fazendo faculdade, e se perguntar para ela durante esses anos que ela está estudando, pagando esta faculdade, e quando chegar no último mês dela se formar, ela não consegue concluir esse estudo, esta faculdade. Se perguntar para ela o que você faria nesse momento e saber que você estudou esse tempo todo e não conseguiu conquistar ou concluir os seus objetivos, qual seria a resposta dela, ou qual seria a sua resposta nessa noite?
O que você faria, igreja? Eu faço essa pergunta. O que você faria? De que forma que você agiria depois de 5 anos investindo em você? Porque a Bíblia vai dizer que no período que ele está no colégio, que ele está estudando, a Babilônia vem e arranca ele. Mas só que a Bíblia mostra que não arrancou somente ele. No ano que ele estava para se formar, a Babilônia ela vem e pega todos aqueles homens que estavam na faculdade estudando para ser alguém. A Babilônia ela vem e arranca todos aqueles homens que estavam ali estudando para ter um entendimento, para ter um conhecimento, para ser um alguém melhor na vida, lá na frente. Então a Bíblia diz que no ano que ele estava para ser formado, a Babilônia vem e arranca ele e todos os sábios. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel, todos esses homens, eles são arrancados à força. Toda essa galera estava na faculdade, só que a Babilônia vem e arranca todos esses homens da faculdade e arrasta e leva para a Babilônia. Aí nós ficamos a uma pergunta: por que a Babilônia ela olhou para esses homens que estavam estudando, estavam se esforçando, estavam buscando, estavam investindo em conhecimento? É fácil de responder a pergunta, porque nós vemos aqui que a Babilônia não foi atrás daqueles que não estavam estudando, a Babilônia não foi atrás daqueles que não estavam investindo em si próprio, a Babilônia não foi atrás daqueles que não estavam buscando conhecimento, a Babilônia não foi atrás daqueles que estavam indo para que estavam sem ir para o colégio, não, mas a Babilônia ela olhou para aqueles que estavam na faculdade, a Babilônia olhou para aqueles que estavam investindo, buscando conhecimento, procurando ser alguém melhor lá na frente. É claro que a resposta ela já está na nossa boca. É claro que eu vou falar, Jesus, que o diabo não vai investir naquele que não está nem aí para a obra. O diabo ele não vai investir para aquele que não lê Bíblia, que não jejua. O diabo ele não vai investir naquele que não foca na palavra. O diabo ele não vai investir naquele que não busca santidade, que não busca obediência, que não segue a lei, os mandamentos. Mas pode ter certeza que o diabo ele vai investir naquele que tem compromisso com a obra, naquele que lê Bíblia, naquele que busca, naquele que jejua, naquele que se consagra. É por isso que a Bíblia vai dizer que os babilônios que eles vieram e buscaram todos esses homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e também Ezequiel, porque estavam na faculdade. Qual era o medo dos babilônicos? Qual era o medo deles? Eles olharam e viram assim: nós não temos que investir ou buscar ou aprisionar aqueles que não estudam, aqueles que não vão para a escola, aqueles que não vão para a faculdade. Olha, igreja, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, porque é a mesma coisa. A resposta está na ponta da língua, que o diabo ele não vai mais, Jesus, vai se preocupar com aquele que não está nem aí, mas o diabo ele vai se preocupar e vai investir contra a vida daqueles que verdadeiramente estão pensando no futuro. É por isso que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está aqui. O diabo não está preocupado com aquele que está lá fora. O diabo ele não está preocupado com aquele que anda com o seu Deus, do seu jeito, da sua maneira, mas o diabo está preocupado com aquele que anda na obediência, na santidade, naquele que tem compromisso. É por isso que a tua vida uma hora está bem, uma hora está mal. É porque ele está investindo contra a sua vida, tentando te parar, tentando te barrar, olhando para você dizendo: eu não vou deixar o ministério dele crescer, eu não vou deixar o chamado dele crescer, eu não vou deixar ele chegar, eu não vou deixar ele concluir aquilo que Deus tem para a vida dele. É por isso que eu vou em direção a ele, eu vou tentar parar, vou colocar a barreira, eu vou lançar ele no abismo, eu vou lançar ele no calabouço, eu vou levar para a Babilônia, eu vou exterminar, eu vou acabar com ele. É por isso, igreja, que o diabo ele não se preocupa com aquele
aqueles que estão agora se drogando, aqueles que estão se prostituindo, que estão roubando, aqueles que estão agora numa biqueira, que estão em um boteco. O diabo não está preocupado com aqueles, não, mas o diabo está preocupado com você, que mesmo no tempo de chuva, mesmo no momento de crise, mesmo sem força, mesmo olhando para a sua casa, o seu celeiro vazio, mesmo você olhando para você mesmo e dizendo: eu não sei nem como eu estou conseguindo ir para a igreja, porque eu estou sem força, porque eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Mas é esse que o diabo está lutando e investindo, dizendo: eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Só que ele não entende o projeto que Deus ele tem na sua vida. Eu vou dizer algo para alguém aqui nessa noite: o diabo não está preocupado com aquele que não está preocupado com o reino, mas ele está preocupado com aquele que se preocupa com o reino de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que os babilônios, que eles foram lá na faculdade. Ai, meu Deus, você não entendeu o que Deus está querendo dizer, não, porque Jesus, a faculdade não está em casa, a faculdade não está na cadeira, não está na mesa, não, a faculdade de Jeová é dentro da casa dele, é na presença. O Senhor está dizendo assim: não se preocupa não, porque enquanto ele está investindo contra a sua vida, eu vou escrever uma nova história para você. É por isso que eu digo para você que o diabo ele não se preocupa com aqueles que andam do jeito que quer, mas o diabo ele se preocupa com aqueles que verdadeiramente faz a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Então a Bíblia vai dizer que no ano que Ezequiel está para se formar, os babilônicos vêm, invade a faculdade e leva todos os homens. Em outras palavras, leva todos os sábios, ou todos os inteligentes, todos aqueles que estavam buscando sabedoria. Agora eu vou dizer para melhorar, se alguém entende. Sabe por quê? Porque o diabo estava dizendo dessa forma contra a vida desses homens: eu quero pregar Jesus. Aí o diabo olhava para eles e dizia assim: olha, rapaz, nós não temos que se preocupar com aquele que não está preocupado em crescer, mas a gente está preocupado com aquele que estão buscando crescimento. Ah, Jesus, eu estou sentindo Deus aqui, rapaz. Enquanto eu estou falando, está descendo. Aí o diabo estava olhando e dizendo assim: nós não vamos investir contra aqueles que não estão preocupados com o crescimento, mas nós vamos se preocupar com aquele que está buscando o crescimento. Em outras palavras, os babilônicos estavam dizendo assim: eu não tenho que me preocupar com aqueles que não pensam, a minha preocupação é com aqueles que pensam. Igreja, coisa linda é o crente que pensa, mas tem crente que não pensa. O diabo não está preocupado com crente que não pensa, mas o diabo está preocupado é com crente que pensa. Porque o Jesus desceu do céu aqui agora, porque enquanto o crente está se arrastando, mas ele está pensando, dizendo: eu estou me arrastando, Jesus, eu estou me arrastando hoje, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou estar de pé. É por isso que o diabo estava investindo contra a vida daqueles estudiosos. A preocupação deles é: eu não tenho que me preocupar com aqueles que não estão preocupados com eles mesmos, mas eu tenho que me preocupar com aqueles que pensam. Por quê? Porque aqueles que pensam têm estratégia. Então a preocupação do diabo é: se eu deixar esse homem que pensa, esta mulher que pensa, a qualquer momento ele está caído, está derrotado, está se arrastando, mas ele está pensando. Então o medo de Satanás é aquele que pensa, mesmo o celeiro vazio, mas ele confia no Deus dele, que amanhã o seu celeiro vai estar cheio. Ele
não se preocupa em crescimento. Mas o diabo, ele fica enraivado em crente que pensa em crescimento. É Bíblia. Eles pegam esses homens. Por que que não cita outros homens na Bíblia? Ou na Bíblia, eles não citam, mas cita esses homens: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Lembra de Daniel na cova dos leões? Então eles pegam Ezequiel, esses homens estudiosos, que são homens que estão estudando, pensando no dia de amanhã. É o crente hoje, trazendo para aqui, para essa igreja. Enquanto está aqui, cheio de problema, mas ele está confiando em quem? Em Deus. Minha vida está cheia de problema hoje, mas eu tenho certeza que amanhã Deus, ele pode mudar o cenário. Aí tem aqueles que não, papai, segura minha língua para mim não falar, porque quando o Senhor toca não tem como segurar não. Aí tem aqueles que dizem: a minha vida está mal, então eu vou parar. A minha vida está de mal pior, então eu vou desistir. Então o diabo não se preocupa com esses. O diabo, ele se preocupa com aquele que está vendo: a minha vida está mal, estou desempregado, estou devendo, estou na dívida, estou sendo afrontado, estou sendo humilhado, mas eu continuo servindo a Deus. É por isso que ele se levanta e ele investe contra a vida desses homens. Então nós vemos aqui que o povo, ou patente de Israel, está passando por um período, está passando por uma grande situação. Por quê? Por causa do pensamento dos babilônicos. Então eles investem contra a vida desses homens. Porque vamos para eles. Porque eles achavam que levando esses homens estudiosos, colocassem na prisão, então eles não tinham mais preocupação. Olha, a igreja é perseguida por isso. Porque ela está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para você, está olhando para você, dizendo assim: vamos pegar ele, vamos parar ele, vamos parar ela, vamos tocar aqui, vamos tocar ali, vamos agir dessa forma, vamos agir desse jeito, porque se nós fizermos desse jeito, ele para, ele desiste, ele não anda. Só que ele perdeu, porque enquanto está tocando em você, a tua fé não está onde ele te tocou, a tua fé não está onde ele te parou, a tua fé está no alto. A tua fé está em Jesus Cristo. Então o diabo, ele tem medo de crente que pensa. Ele não tem medo de crente que não pensa. Porque o crente que pensa, ele vê a vida dele de mal pior hoje, mas a fé dele em Deus, ele crê que o dia da manhã será diferente. Não é assim a nossa vida? É por isso que o pensamento do rei da Babilônia era o quê? Parar o povo e não deixar eles pensar. Porque se nós deixar eles pensar, olha o pensamento desceu, hein? Se nós deixar ele ler a Bíblia, fala a verdade, quem aqui já ficou dia e hora sem ler Bíblia? Aí você não consegue entender o que está acontecendo. Você vê que algo te toca para ir, mas de repente você está tão preocupado com os problemas que você não vai, então você está perdendo para o diabo. Então a preocupação dos babilônicos era o quê? Não deixar o povo pensar, porque quem pensa tem estratégia. É por isso que na hora que você vai ler a Bíblia, ou vai jejuar, ou vai orar, ai que beleza! Fala a verdade, esses meses de oração à noite, tem muitos crentes que não oram à noite. Tem muitos crentes que oram à noite sim, uma noite não. 2 noites sim ou 2 não. Aí, essa é a batalha que nós estamos vivendo e é bíblico. É Bíblia. Por isso que o diabo investe, tenta parar para tu não conseguir, porque quando você não faz, ele está te vencendo. Ele está conseguindo te parar. É por isso que a palavra de hoje é: superando os meus limites, a minha escolha não é a escolha de Deus. Então nós vemos aqui que o diabo, ele não se preocupa com pessoas que vivem de momento. Fala a verdade, quantos crentes vivem de momento? Quando tudo está bom, mas quando tudo está ruim, é o crente que vive de momento.
Eu não sou crente que vive de momento, só venho para a igreja quando tudo está bom, só prego quando eu estou bem. Se eu estiver com fome eu não prego, se eu estiver brigado, eu estiver mal, eu estiver cheio de problema, hoje eu não quero, hoje não dá para mim, não. Agora existem pessoas que é desse jeito e o diabo não se preocupa com um crente que vive de momento. Fala a verdade, você acha que o diabo ele vai se preocupar com um crente que vive de momento? Não vai. Cristão verdadeiro não vive de momento. Como que você vai viver de momento se o teu próprio Jesus, ele veio aqui na terra e não viveu de momento? Ele viveu de perseguição, ele viveu de humilhação, ele viveu de entrar numa aldeia, ser perseguido, querer matar e ele voltar lá de novo. Foi assim que o nosso Jesus ele mostrou para nós. Agora nós temos nos dias atuais muitos crentes que vivem de momento. Vamos lá para Ezequiel, capítulo de número 1, para vocês entenderem aonde nós queremos chegar. No capítulo de número 1, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativeiros, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Irmãos, olha o que está acontecendo com Ezequiel. Nós lemos 37, nós estamos no capítulo de número 1. Então aqui Ezequiel no capítulo de número 1, ele dá detalhes. Ele dá o que? Informações. Ele está falando e no mês tal, e no ano tal, e no dia tal. Essas informações que ele está querendo dizer, olha, ele fala do que? Da situação que ele está. Ele está falando, ele está dizendo, nesse dia, nesse ano, nesse mês, era para mim estar se formando como um sacerdote. No capítulo de número 1, ele está dando informações do ano, do mês, do dia, e dizendo, era nessa data que eu era para estar se formando na faculdade como sacerdote. Só que nesse ano, nesse dia, nesse mês, o que me aconteceu? Eu fui pego pelos babilônicos e fui levado e lançado na Babilônia, e eu estou aqui no rio Quebar. Imagine a amargura, o pensamento, o sentimento de Ezequiel, quando ele no capítulo de número 1, ele está contando que nessa data era para a vida dele estar bem, estar boa, um momento alegre, um momento feliz. Só que aqui ele está dando detalhes do que ele agora está vivendo. Igreja, Ezequiel ele estava estudando, fazendo uma faculdade para ele ser um sacerdote, para ele ser alguém reconhecido. Só que no ano que era para ele ser formado, é o ano que ele está contando, ao contrário daquilo que ele estava investindo nele. Não é assim na tua vida, não é assim na minha vida. Nós iniciamos o ano agora de 2023 e nós colocamos detalhes, nós escrevemos e colocamos e dizendo, olha, esse ano vai ser o ano da virada, vai ser o ano da vitória, vai ser o ano de crescimento, vai ser o ano que eu
se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Agora imagine, pensa você aí, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou trazendo, mas pensa você aí, no ano que era para o cara, está sendo se formado, o cara está na mão dos seus inimigos, está nas mãos dos seus adversários, só que ele é tão detalhista, que ele conta e dá informações para nós, da dura realidade que ele está vivendo. Só que tem uma coisa boa nesse versículo que nós lemos, que talvez você não viu, mas eu estou vendo. Ele está contando um momento de sofrimento. Só que ele está dizendo, mas eu estou aonde? Na beira do rio, no meio do cativeiro. Estou no rio Quebar, no cativeiro. Estou em um lugar que ele querendo dizer, estou em um lugar que eu não queria estar. Ou eu estou em um lugar que jamais eu esperava. Ele quer dizer, estou vivendo o que eu não queria viver. Imagina a igreja. Será que Deus está falando com você? Será que Deus está te dando detalhes aqui? Hoje não. Só que ele vai ver algo que a igreja não viu aqui. Aleluia. Ele vai dizer assim, olha, e eu vi visões de Deus. Aleluia. É isso que me alegra pregar o Evangelho. É isso que me faz estar aqui. Aleluia. É isso que a minha dor não me para. É isso que os meus sofrimentos, as minhas aflições não me fazem eu desistir. Prego com alegria, com amor, com dedicação. Eu dou a minha vida, eu dou o meu respirar, o meu sangue, que ele possa pingar, mas eu não vou deixar de pregar o Evangelho por causa de momentos. Ele está contando decepções que ele não planejou. Você planejou? Mas ele está contando do que ele está vivendo, o que? Decepções. Só que ele diz assim, olha, e eu vi visões de Deus. Então isso quer dizer que ele está vivendo um momento difícil, mas de repente o cenário muda. O segredo não é murmurar, não é criticar, é permanecer. Aleluia. É ficar firme. Porque se você ficar olhando, não era, tem crente desse jeito, viu? Não era para estar acontecendo isso, não era para estar assim, não era para estar desse jeito, era para estar do outro. Eu imaginei isso, meu irmão. Deus sabe o que está fazendo. Para de murmurar, tu só tem que adorar. Tu não tem que falar mais nada. É adorar, servir, vir aqui se alegrar, mudar esse semblante, vir aqui jogar a glória para o céu e agradecer a Deus que tu está aqui. É por isso que ele vai dizer que de repente eu vi visões de Deus. Ele quer dizer, eu estava em um lugar que não era para estar, mas de repente o cenário muda. Estou vivendo o que eu não queria, mas o cenário mudou na vida dele. Mas de repente eu vi visões dos céus e de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga, talvez você não está vivendo o que você queria, mas Deus está dizendo, eu vou fazer você viver coisas grandes. Olha o que Deus está dizendo, igreja. Imagine você no lugar de Ezequiel dizendo, contando para os céus, dizendo para Deus, Deus, não foi isso que eu planejei. Eu planejei algo diferente. Deus está falando com alguém. Eu planejei minha vida diferente. Eu estou vivendo momentos que eu não vivi. Eu não estava planejando. Só que Deus olhando para ele dizendo, Ezequiel, eu sei que tu não planejou isso. Eu sei qual era o teu futuro. Só que eu permiti você ir para Babilônia. Para lá eu te dar visões que tu ainda não tinha visto. Então isso, porque às vezes é necessário você passar por situações para você receber algo de Deus. Então Ezequiel está questionando, só que Deus responde para ele, no meio do cativeiro babilônico. Olha no verso do 1b o que ele vai dizer, e eu vi visões.
céus e de Deus. Só que Deus vai querendo dizer para ele algo. Ezequiel, eu vou fazer o céu se abrir na sua vida. Tem gente que pensa diferente. Deus está falando que vai abrir o céu, então Deus vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai me dar uma rapaz do céu. Não é isso que Deus está falando. Deus não levantou Ezequiel, nem me levantou para profetizar uma conta recheada na sua vida. Eu posso até profetizar, mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Mas Deus me levantou para profetizar no meio desse vale, através dessa palavra que você está vivendo. É Deus dizendo: eu vou abrir o céu e vou te mostrar coisas que você ainda não viu. Deus querendo dizer assim: olha, eu vou te dar visões que você ainda não consegue ver. É por isso que Ele vai dar detalhe do que está acontecendo. Nós vemos aqui que Ezequiel vira o quê? Um profeta no meio do cativeiro babilônico. Por isso que eu disse para vocês, superando os meus limites, a minha escolha não é a escolha de Deus. Estou fora do contexto? Não estou. Porque ele estava estudando para ser, e agora onde ele está? O sonho dele era ser? Oh, igreja, pelo amor de Deus, abre a boca, me ajuda. O sonho dele era ser sacerdote, mas agora ele está onde? No cativeiro. Qual era a tua vontade agora? Qual eram os teus planos? Qual eram os teus pensamentos? Qual é o cenário que tu está vivendo no meio daquilo que tu planejou? Então a tua escolha não é a escolha de Deus. Você quer do jeito, Deus quer do outro. Ele está estudando para ser sacerdote, está na faculdade, e Deus dizendo assim: eu vou te levar para o cativeiro babilônico, porque é lá na Babilônia que eu vou te fazer um profeta. Deus estava querendo dizer para Ezequiel assim: olha, Ezequiel, eu preciso de um profeta lá no cativeiro babilônico, e esse profeta é você. Tu está estudando para ser sacerdote, mas eu tenho uma faculdade para você, Ezequiel, e essa faculdade não é quatro paredes, não, é lá no cativeiro babilônico. Eu preciso de você lá, é lá que eu vou te levantar como um profeta. Eu vou dizer algo para alguém aqui: a escola de Deus talvez não é a tua escola. Tu quer aprender de um jeito, Deus está te ensinando do outro. Tu está pensando de um jeito, Deus está fazendo do outro. Tu queria de uma forma, Deus quer do outro. É por isso que Deus leva ele para o cativeiro babilônico, porque o ministério dele era lá no cativeiro. Ah, meu amigo, Deus sabe muito bem o que ele está investindo na vida de alguém. Deus, ele é misterioso e ele descobre qual é o teu chamado, mas o teu chamado ele tem que ser descoberto pelo fogo. Enquanto ele queria faculdade, Deus estava preparando a faculdade para ele lá no cativeiro, sendo aprisionado. Mas não quer dizer que lá na Babilônia tu não vai ser aquilo que Deus quer. É lá que Deus vai te levantar. Deus dizendo: ei, Ezequiel, é lá no cativeiro que eu vou te fazer de um profeta. Tu já estudou, tu já leu Bíblia, tu já se consagrou, tu já orou, só que agora eu preciso urgente de um profeta. E é lá na Babilônia que Deus levanta Ezequiel. Olha, igreja, o pensamento de Deus, a forma que Deus trabalha. Tem vários tipos de profeta. Quem me desmente? Vários tipos de profeta, e às vezes nós questionamos. Tem aquele profeta que quando ele está pregando, ele não é como Edson. Se você botar um microfone para ele parado aqui, ele não sai do lugar. Ele prega o tempo todo aqui. Você diz: rapaz, o cara é paradão mesmo. Mas ele é desse jeito que Deus escolheu ele para pregar. Mas já tem aquele profeta que ele anda a igreja, o corredor. Mas tem aquele outro que se movimenta como eu o tempo todo. Tem aquele profeta que ele está mandando você levantar a mão, que ele vai profetizar na sua vida. Só que Deus levanta Ezequiel totalmente diferente. O ministério de Ezequiel não era dentro da igreja, não era dentro da faculdade. O ministério de Ezequiel era para profetizar
Deus queria dizer para ele assim, que ele precisava de um profeta, e esse profeta tinha que estar no cativeiro babilônico. Aí eu pergunto para você, igreja, para quem está no sofrimento, consegue profetizar no cativeiro? Porque ele está contando a história dele. Profetizar quando as coisas estão bem é fácil. Ser profeta quando todo mundo te aplaude é fácil. Eu quero ver você ser profeta. Não, papai. Quando você perde algo, continua professor, você é profeta ainda, porque perdeu algo. Eu conheço um monte que não é profeta porque perdeu o carro. Oh meu Deus, segura minha língua, perdeu a mulher, perdeu o marido, perdeu o bem. Aí é onde Deus quer saber se tu é profeta. Nesse capítulo de Ezequiel 37, ele dá o que? Informações. Nós lemos 37, você vai ver que ele dá informação. 37:1, ele vai dizer o quê? E veio sobre mim a mão do Senhor. O que ele quer dizer? Olha, pensa comigo. Ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. Algum momento você vê escrito na Bíblia que Deus vai até ele e diz assim: Ezequiel, você é um cara famoso, bonito, você é um cara estudado, você é um cara de caráter, você é a pessoa certa. Você vê algum momento Deus olhar para ele e perguntar para ele se ele quer ir? Não. Ele vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor. Então isso prova que o Senhor não foi lá perguntar a ele se ele queria ir. Não, ele diz: e a mão do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. Nenhum momento ele diz que Deus vai sobre ele, pergunta para ele e diz para ele: olha, Ezequiel, onde eu vou te levar? Um lugar bonito, ou um lugar é feio, é horrível. Não, Deus em nenhum momento vai dizer isso para ele. Deus não vai dizer para ele que o ambiente é desagradável. Deus não vai olhar para ele e dizer assim: e aí, Ezequiel, você quer ir? Você aceita? Ou o que você acha de ir, Ezequiel? Não, Deus não faz nenhum tipo de pergunta para ele. Não é isso que Deus ele faz, porque tem crente que acha que Deus tem que descer do céu e perguntar para ele: e aí, você quer ser pregador? Você quer ser obreiro? Você quer ser diácono? Você quer ser um presbítero? Você quer ser alguém? E aí? Não. Em nenhum momento Deus ele fala: irmão, se Deus não falou assim, quer dizer que eu vou falar com você. Deus não vai falar com você se não falou com Ezequiel. Ele está dizendo que a mão de Deus veio sobre mim. Ele está dizendo: Deus me arrancou do lugar que eu estava e me levou à força. Ele está dando detalhe para nós que aonde ele estava, Deus não perguntou para ele se ele aceitaria. Deus não perguntou para ele se ele queria. Não, irmão, você acha que Deus vai perguntar para você se você quer alguma coisa? Não, quando tu vê, tu já está. Quando você vê, você já está vivendo. Mas tem crente que acha que Deus vai descer do céu. E aí, o que você acha? Não, Deus não é o Edson. A Bíblia diz que ele diz: e a mão do Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor. Então isso quer dizer que o Senhor levou ele à força. O Senhor não perguntou para ele se ele queria ir. Então o Senhor chega sobre ele, pega ele de supetão, de surpresa, põe as suas mãos nas costas e diz: como, Ezequiel? Ô papai. Porque tem crente que é desse jeito. Tem hora que você tem que dar um empurrão nele. Tem hora que você tem que pegar e dar uma chibatada e dizer: vamos, levanta. Vamos que Deus é contigo. Só que trazendo para Ezequiel
Ele está dizendo que Deus levou ele à força. Por quê? Porque eu não queria ir. Se eu perguntar para você, se você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que você vai dizer, eu não quero isso. Eu digo por muitos aqui, um dia você vai ser um obreiro, eu vou nada. Você vai ser um pregador, eu não. Você vai ser um grande homem de Deus, se acha? Aí vem Deus e diz assim, vamos rapaz, levanta. Aí vem Deus e diz assim, você está pensando, você não quer não? Vamos. Quando tu vê, é o que Ezequiel ele está vivendo. A Bíblia diz que Ezequiel ele está contando que o Senhor levou ele à força. Não é porque ele queria. E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou. Então ele foi obrigado. Só que, irmão, Ezequiel, no capítulo de número 1, ele está falando que está na beira do rio Quebar. Então isso prova, pensa comigo aqui agora, que o horário está avançando, que no capítulo de número 1, Ezequiel está no rio Quebar, no cativeiro, profetizando. É lá que Deus dá visão para ele, capacita ele, levanta, ensina, faz ele esquecer da faculdade manual e leva ele para o espiritual. E é lá no rio Quebar que Deus levanta ele como profeta e empurra ele para o capítulo de número 37 e faz ele o quê? Andar para onde? É para um deserto, porque Deus ensinou ele lá no primeiro capítulo, mas no 37 Deus já levantou ele como profeta. O cenário de Deus é totalmente diferente daquilo que você pensa. No capítulo de número 31, Deus levou para o deserto, ensinou, fez o sofrimento, fez ele pensar os planos que ele tinha, só que Deus tinha um outro plano. Aí Deus dá visão para ele e pega ele e diz assim, eu já te dei visão, já te capacitei, eu já te ensinei, agora meu amigo, tu vai ficar aqui parado para quê? Olha, a mãozona aqui, levanta e vai, porque eu quero te usar. Aonde, Senhor? No capítulo de número 37, vou te levar no vale de ossos secos. Aleluia. É lá no capítulo de número 37 que Deus leva Ezequiel. No capítulo de número 37, Deus faz o que com Ezequiel? Deus leva ele para o capítulo 37, porque o povo de Israel tinha se voltado ou se revogado contra Deus. Está vivendo uma vida destruída, miserável. Está vendo como que Deus ele é? Pensa, olha a Bíblia, entende, irmão? Para tu entender o que Deus quer com você. Não só vir aqui e pregar. Deus está vendo o cenário do povo de Israel, a vida que eles estão vivendo. Só que Deus dá uma lição em Ezequiel e leva ele no capítulo 37 para profetizar na vida de quem estava morto. É que a igreja não entende o que Deus diz. Deus vai levantar o vivo para profetizar na vida de quem está morto, parado, estacionado. Deus não vai levantar morto para profetizar na vida de morto. É por isso que Deus prepara ele no deserto, no cativeiro, e leva para o vale. Superando os meus limites, a minha escolha não é a escolha de Deus. O sacerdote da faculdade está no cativeiro e agora está no vale de ossos secos. Olha o que Deus faz, igreja, na nossa vida. Olha como Deus ele trabalha. Ele vai dizer que me levou para um lugar aonde só tinha ossos. Eu vou falar porque eu preciso melhorar isso daqui. Tem situações na sua vida que você acha que foi o diabo. Eu estou vivendo isso, estou passando por isso, porque foi o diabo que fez desse jeito. Olha para a Bíblia. Quem levou Ezequiel não foi o diabo. Quem levou Ezequiel foi? Então para de ficar dizendo que tudo é o diabo. Tem coisas que é Deus que leva.
É Deus que permite. Deus ele permite momentos ruins, momentos de amargura, momentos de sofrimento, momentos de choro, momentos de lágrima, momentos de fome, de peste, de praga, de doenças. Por que nós colocamos que tudo que é ruim foi o diabo? Tem coisas que é ruim que é Deus que leva, é Deus que permite. Então nós vemos aqui que foi o próprio Deus que permitiu na vida de Ezequiel. Só que você tem que entender uma coisa que muitos não conseguem entender dentro da igreja. Eu tinha um convidado aqui hoje, e o convidado me disse dessa forma: eu não estou indo na minha porque eu estou sem força. Eu queria tanto ir porque eu precisava ver Deus falar comigo, me reavivar. Eu falei, então vem hoje, porque é hoje que Deus ele vai te reavivar. Se Deus não falar com você hoje, não te chacoalhar, tu não sair daqui dando pinote, então não precisa vir mais. A resposta foi, mas eu estou sem força. Então vai continuar sem força. Vai continuar dentro de casa. Vai continuar sentado no sofá assistindo novela, dando lugar para o diabo. Foi a vontade de falar isso. Ao mesmo tempo você engole. Porque eu nunca vi ninguém sentado em casa dizer que está cheio. Só está cheio na presença. Só está cheio através da palavra. Aleluia. Aí a pessoa não está indo para a igreja porque olhou a decepção de alguém. Olhou a decepção de alguém, aí não está indo porque é de alguém. Irmão, no dia que eu sofri decepção que eu achei que não era mais para mim, eu não saí da igreja, eu não desviei. Eu procurei outra igreja. Agora temos que dar desculpas. Que por causa que aconteceu algo na sua vida, então eu não vou mais para a igreja. Então dá lugar para o diabo. É assim que tem que fazer. Lugar para o cão, ou já deu, já está com ele. Mas eu ainda espero essa pessoa aqui, porque eu tenho certeza, no dia que ela pisar o pé por essas portas, nesse lugar pequenino, se ela não vê Deus, ela não vê Deus em lugar nenhum mais. Então nós vemos aqui que foi o próprio Deus que permitiu. Agora você precisa entender. Por que, pastor? Que tudo que Deus permite, tudo que Deus te levou a passar, Ele tem um propósito. Aleluia. Deus ele não vai permitir coisa ruim na sua vida se Ele não tem um propósito. Deus ele não vai permitir nada de ruim acontecer na sua caminhada se Ele não tem um propósito. Deus permitiu ir para a Babilônia, Deus levou ele a um vale de ossos secos, só que ele ainda não entendia o propósito. Só que Deus está levando para um lado e para o outro, sofrendo. Tem gente que Deus vai ter que fazer desse jeito, é gemendo. É gemendo, é sofrendo, é lutando, querendo desistir. Deus dizendo, vamos, levanta. Aleluia. Eu tenho que falar, está na palavra. Porque senão não cura, não liberta, não reaviva a alma. Só reaviva com a verdade. Aleluia. Então Deus, tudo que Ele te permite acontecer, que seja bom ou que seja ruim, você não entende, mas Deus está dizendo, eu estou permitindo porque eu tenho um propósito na sua vida. Só que o crente, ele não entende quando Deus tem um propósito, porque ele acha que todo sofrimento, toda amargura, todo problema não é propósito de Deus. Só que Deus me levantou aqui hoje como profeta, boca de Deus, para te ensinar que todo sofrimento, toda situação que você está andando com Deus está acontecendo, é porque Deus ele tem um propósito maior lá na frente, na sua vida. Então Deus ele está permitindo na vida de Ezequiel. Ele está dizendo para Ezequiel, eu vou te levar, eu vou te colocar no vale,
E esse vale é um vale de ossos secos. Oh, como é ruim profetizar quando tudo está ruim na nossa vida. Rapaz, oh, como é ruim pregar quando nós estamos olhando para algo em nós que está doendo, está machucando. Fala a verdade. Ezequiel está com todos esses cenários nas suas costas. Tudo isso está acontecendo. Qual o pensamento dele? Faculdade, estou cativo. Era para estar formado, estou na Babilônia. Era para estar na minha casa com minha família, tudo bem, mas onde eu estou? Olha a mente do camarada como ele está. Ele está dizendo: o lugar que eu estava era um vale de ossos secos. Olha o que Deus ele faz com Ezequiel. Era um lugar feio, era um lugar ruim, era um lugar horrível. Mas foi lá que Deus me levou. Era lá que Deus tinha algo com ele. Nós precisamos entender o que Deus ele quer para nós, que é difícil. Nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Você quer fazer de um jeito, Deus está querendo do outro. E aí acontece um acidente, porque você quer de um jeito. É isso que acontece na vida de Ezequiel. Tem muita gente, oh papai, segura. Ele disse, e ele me levou para onde? Vale. Olha para onde Deus levou ele. Só que agora vamos falar o outro lado da moeda. Tem muita gente em lugares bons, mas Deus não está com ele. Deus não está com ela. Tem muita gente em ambientes bons, só que Deus não está com ele. Por isso que nós temos que entender, ou vamos entender, eu e a igreja, eu acredito assim, eu falo por mim e por vocês, eu prefiro estar em um ambiente, ou em um lugar, ou em um deserto, que seja horrível, feio, mas que a presença de Deus esteja comigo, do que eu estar em um lugar bonito, em um lugar famoso, em um lugar que chama atenção e a presença de Deus não está comigo. Ezequiel está dizendo, olha, eu estou no vale de osso seco, eu estou num lugar feio, em um lugar horrível, mas é melhor eu estar num lugar terrível, com a presença de Deus, do que um lugar bonito sem a presença de Deus. Tem muita gente em lugares bonitos, mas a presença de Deus não está lá, não está com ele. Mas tem muitos lugares feios, terrível, desagradável, mas que a presença de Deus está ali. Era o que Ezequiel não entendia. Eu estou em lugar feio, mas ele não estava entendendo o que Deus queria dizer para ele. Ezequiel, tu está no meio do vale, só que a minha presença está contigo no meio desse vale. Glória a Deus. O que adianta você estar no palácio e a presença de Deus não está? O que adianta? O que adianta você estar em templos luxuosos, bonitos, famosos, e Deus não está? Prova aqui para nós, igreja, na Bíblia. Só que ele estava no meio do vale, mas a presença de Deus estava com ele. Então, a palavra para a igreja é melhor você estar vivendo um cenário difícil com a presença, do que em um cenário bonito sem a presença. Aleluia. Eu prefiro viver um cenário que ninguém me aprova, mas com a presença, do que um cenário que eu estou no meio de uma multidão, mas sem a presença. Olha, o chamado é dolorido, você não entende, você não vê isso, só que Deus vê. Se Deus levantou, te colocou, para você é ruim, é difícil, é terrível, não dá, não vou conseguir, e Deus lá dizendo, vamos meu filho, eu sou contigo, eu te ajudo. Foi assim que aconteceu com Ezequiel lá no vale.
Por que aconteceu? Porque quando ele chega no vale, que ele olha o cenário era cheio. Porque só tinha ossos. Quando ele chega no meio do cenário que só tem ossos, o que ele faz? Ele para. Fala, agora imagina aqui, me tirou do cativeiro babilônico e me trouxe para esse lugar. Me tirou das mãos dos babilônicos e me trouxe para um vale onde só tem osso. Ô lugar terrível. Ô Deus, só me coloca em estreito. Não tem crente assim? Nossa, Deus só me coloca em... E agora, o que eu faço? Aí fica no meio do tiroteio, não sabe o que fazer, não sabe o que agir. E Deus olhando e dizendo assim: eu quero ver quem é você agora no meio do vale. Aí eu vou trazer o que aconteceu com ele para a nossa vida. O impacto no meio do vale, não sei o que fazer. E o que ele faz? Parou. Mas quem te disse que Deus te levou para o vale para tu ficar parado? Quem disse que Deus te colocou no meio de uma situação desagradável para você ficar olhando? Deus te colocou lá que é para você fazer alguma coisa, para você se movimentar. Então Ezequiel ele para no meio do vale e fica travado. E ao travado ele não sabe o que fazer. Aí Deus olha para ele e faz uma pergunta. E Ezequiel, pode esse vale de ossos secos reviver? Ele olha e diz: só tu o sabes. Deus achou lindo quando ele responde essa pergunta, porque os profetas de hoje poderiam dizer: então deixa Deus eu falar no lugar dele para tu ver. Se é eu que estou pregando, rapaz, eu vou fazer desse jeito. Minha vontade de tomar o microfone na mão, porque eu senti Deus que agora ia falar o que ele não falou. Aí Deus olha para ele olha para Deus e diz: tu sabe, Senhor. Está vendo? Ele está entendendo, hein? Porque ele viu que o cenário, para ele, não tinha esperança, não tinha expectativa. Aí Deus diz: tá bom. Tu esqueceu que tu é o meu profeta do vale? Tu esqueceu que tu é o profeta louco da Babilônia? Então profetiza. Está vendo? Eu vou falar algo aqui agora. É fácil você... Opa, pai, segura aí. Lá vai. É fácil você profetizar aqui com o microfone na mão, né? É fácil. Qualquer um aqui, qualquer um. Vem aqui e diz: olha, Deus vai te ajudar. Não é assim que a gente faz. Quando a gente vê alguém com uma vida derrotada, destruída, miserável, na droga, na cachaça, na prostituição, o Deus que me libertou vai te libertar. Não é assim? O Deus que me curou vai te curar também. É fácil. Só que a dor do outro é fácil. Eu quero ver Jesus atua. Você falar que Deus vai fazer na vida de alguém, aí Deus está me levantando aqui para dizer assim: e por que você não profetiza na tua? E por que você não profetiza no teu cenário? Nós falar, nós crente é desse jeito. Se não vê alguém com uma dor de barriga, fica tranquilo, Deus ele vai te curar. Uma dor de cabeça, Deus vai te curar. E se a dor de cabeça é em você? Você só sabe profetizar na vida dos outros? Você só sabe profetizar no problema dos outros? Só sabe profetizar no cenário dos outros e no teu? No meu, eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Foi assim que Ezequiel se encontrou. Deus olhou para ele e disse: vai, profetiza. Eu não te trouxe para o vale para tu ficar olhando a ruma de ossos secos, não. Profetiza. E a Bíblia diz que Ezequiel ele começou a profetizar conforme a palavra de Deus. E de repente foi se unindo, foi se juntando. Ossos a cada ossos, os seus ossos. E de repente aconteceu o que? Um ruído, um reboliço. E o que acontece? No meio daquele ruído, o milagre, ele aconteceu. Quem é você aqui hoje?
Está vendo, igreja? A palavra final dessa noite é essa. Superando os meus limites, aquilo que tu não quer para você, aquilo que tu não esperava que ia acontecer, aquilo que você não queria, para tu entender o que Deus ele quer. O meu ou a minha escolha não é a escolha de Deus. Qual é a tua escolha agora? Qual é o teu pensamento agora? Qual é a tua escolha? Qual é o teu pensamento para 2023? Eu tenho, não vou mentir. Eu tenho vários planos para 2023, mas eu não sei que até chegar no final de 2023, todos eles vão estar concluídos. Talvez um, ou talvez meio, ou nenhum. Porque a minha escolha não é a escolha de Deus. Olha como que é o trabalhar de Deus na vida de crente. Deus escolheu um profeta louco. Os babilônicos pensou o quê? Se nós levarmos para a Babilônia, nós matar ele, acaba com ele. Aquele cara que é pensativo, estudioso, que gosta de ler Bíblia, nós vamos matar ele na fé, acabou. É mais um daqueles que estão mortos. Está entendendo, igreja? Só que aí vem Deus e diz: olha, o plano do diabo contra ti, como é que é? Só que ele armou um plano, né? Só que ele não entendeu. Foi eu que permiti ele te levar. Foi eu que permiti isso acontecer. Por quê? Porque lá no cativeiro eu preciso te usar. Aleluia. Está entendendo, igreja? É lá no teu problema que Deus ele quer te usar. Ó, é dentro da sua casa que Deus ele quer te usar. É no meio dos teus que Deus ele quer te usar. Existe muitos crentes frouxos, porque na igreja, com a Bíblia na mão, o microfone, ele cheio de problema, ele vir e profetizar para a igreja, para todo mundo, é simples e fácil, mas eu quero ver você ser profeta mesmo, dentro da sua casa, depois desse culto. Quando acabar esse culto, você chegar lá e agir, você profetizar, você não aceitar, você se manifestar. É isso que Deus